Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais uma aula da Infectoflix. Para quem não me conhece, eu sou o professor Bruno Buzo, um dos mentores aqui de infectologia da Infectoflix, e vou deixar mais fácil para você o manejo de antibióticos no pronto-socorro, pincelando aí os principais pontos e os pulos do gato do manejo de infecções no pronto-socorro. Beleza? Gente, hoje a gente vai falar de um tópico muito importante, tópico esse que tá aí no meu coração por TR4, a infecções de transplantados e oncológicos, que é a neutropenia febril. Tópico esse que você precisa dominar muito bem. Afinal, cada vez mais nós teremos no mundo, pacientes com câncer. E não só pacientes com câncer, pacientes sobrevivendo do câncer graças às quimioterapias de última geração que a gente tem desenvolvido nos últimos anos. E você tem que estar preparado para lidar com neutropenia febril no seu plantão de pronto-socorro, porque esses pacientes muitas vezes eles não vão ficar com um oncologista 24 horas por dia, né? Você tem que estar apto a tratar as emergências clínicas mais comuns, incluindo a neutropenia febril, que dentro das emergências clínicas do paciente oncológico é a causa mais comum de procura no pronto-socorro. E você tem que saber manejar muito bem um paciente neutropênico febril, porque cada hora de atraso desse paciente pode aumentar 18% o risco de mortalidade, seja por escolha da droga incorreta, via incorreta ou até duração incorreta do tratamento. E é frequente errar, tá, gente? Sinto lhe informar, mas as chances de você errar o tratamento de uma neutropenia febril, se você não estudar direitinho, chega a 39% para aqueles pacientes que são colonizados aí com alguma bactéria multidroga resistente. Portanto, saber avaliar esses pacientes muito bem, de forma completa, integral e sistemática, é o que vai reduzir essa mortalidade. E a gente vai passar o pulo do gato, o passo a passo, para você não se embolar no seu plantão de pronto-socorro, belezinha? Pincelando aqui os nossos objetivos de aprendizagem, vamos começar um pouquinho com fisiopatologia, fatores de risco, para o paciente desenvolver neutropenia febril. Vamos segmentar de forma sistemática como fazemos o rastreio de foco. Vamos explorar um pouquinho os scores de decisão clínica, aqueles que ajudam, que nem na pneumonia, a decidir onde tratar esse paciente. É em casa? É no hospital? E aí a gente vai finalizar falando as drogas, os antibióticos que a gente utiliza, quando que a gente associa uma determinada droga ou não e por quanto tempo a gente trata. E não vamos falar só de antibiótico na aula de hoje, vamos falar também sobre fatores estimuladores de colônia, ou o famoso filgastrin ou granuloquine. É indicado, não é indicado na neutropenia febril? Fique com a gente aqui até o final. Belezinha? Gente, neutropenia febril, então, como eu disse, você tem que saber muito bem a emergência clínica mais comum na onco, tá? Só para vocês terem uma ideia da prevalência, 10 a 50% dos pacientes em tratamento quimioterápico para tumores sólidos vão desenvolver neutropenia febril em algum momento do seu tratamento, beleza? E quando a gente vai dar uma olhadinha nos pacientes com doença hematológica, esse número aumenta ainda mais. Mais de 80% dos pacientes com neoplasias hematológicas, então leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicas de alto grau, ou até aqueles submetidos a transplante de medula óssea, seja autólogo, seja halogênico. Quando a gente agrupa os pacientes em neoplasia hematológica, a neutropenia febril pode ocorrer em mais de 80% deles. Então você tem que saber muito bem esse manejo, beleza? Saber manejar direito pode custar pouco para o sistema de saúde, tá? Lembrem-se que o custo médio de um paciente com neutropenia febril hospitalizado pode chegar a R$90 mil por internamento. Então você imagina o BO, você internar um paciente que dava para ser manejado em casa, a sobrecarga que você pode estar gerando para o sistema de saúde, fora o risco adicional para esse paciente em pegar alguma infecção relacionada à assistência em saúde. Portanto, saber onde tratar é essencial, não só para proteger o paciente, mas para proteger financeiramente o sistema de saúde também, beleza? E sinto lhe informar, 60% das neutropenias febris, elas são manejadas no lugar errado.
ou eram para estar internadas e estão em casa, ou eram para estar em casa e estão internadas. Portanto, saber aplicar muito bem os scores de decisão é essencial. Porque o manejo correto, gente, vai reduzir custo, vai evitar infecções hospitalares e vai reduzir a mortalidade do paciente a longo prazo. Isso já foi comprovado por diversos estudos científicos. Beleza? Vamos entender com desenhos, que é do jeito que eu gosto de ensinar, vocês me conhecem muito bem, como é a fisiopatologia da neutropenia febril no paciente oncológico. E aqui eu queria começar falando que neutropenia febril, por definição, tá, é aquela relacionada com um episódio de quimioterapia citotóxica, beleza? É diferente, por exemplo, de um paciente com tuberculose disseminada, que tem neutrófilos reduzidos e tem febre, ou um paciente com leishmaniose visceral, que tem neutrófilos reduzidos e febre, porque os pacientes, né, em quimioterapia, além de ter neutrófilos reduzidos, eles têm a mielopoiese deficitária, ou seja, eles têm a renovação celular deficitária, e também aqueles neutrófilos que sobram, eles não são soldados muito bons para a guerra não, viu? Eles são um pouquinho disfuncionais, certo? Então, como a gente vai ter a fisiopatologia da neutropenia febril? Nós temos uma quimioterapia que ela será citotóxica, tá? Aqui eu não estou falando de imunoterapia, eu não estou falando de terapia-alvo, eu estou falando de terapia que mata células inespecificamente, né? Uma quimio citotóxica. E esse quimioterápico, ele vai induzir uma apoptose não só das células tumorais, mas também ele vai induzir uma apoptose de neutrófilos e de progenitores mieloides, que vão fazer neutrófilos, que vão repor esses neutrófilos, né? Causando uma neutropenia. E aí vem o pulo gato. Esse número mágico de 7 a 14 dias, que é o período de maior risco. De onde vem esse número cabalístico, professor? É muito fácil. Olha só esse gráfico aqui. A gente tem a infusão da quimioterapia, certo? E aí a quimioterapia, ela não sobe de uma vez. Ela vai aumentando o seu nível sérico até atingir o platô da droga e começar a depuração, aí ela cai, e ao tempo que as concentrações séricas de quimioterapia elas vão aumentando, o número de neutrófilos vai se reduzindo, certo? Ao ponto que esse número de neutrófilos reduzido atinge o nível crítico, que é o nível que a gente chama de neutropenia, abaixo de 1000. E aí, quando atinge o nível crítico, esses neutrófilos deixam o paciente sob risco, a ausência deles, né? E aí esse paciente, ele vai sofrer aí a ação da quimioterapia citotóxica, mas com a queda do nível sérico da quimioterapia, ele vai conseguir recuperar esses neutrófilos muito bem, obrigado, aí causando uma recuperação neutrofílica, saindo da janela de risco. Esse período, tá? Entre a queda inicial de neutrófilos e a recuperação, devido aos altos níveis quimioterápicos, a gente chama de nadir quimioterápico, tá? Nadir, o vale do número de neutrófilos. Esse período de risco geralmente acontece entre 7 e 14 dias. Isso é essencial, porque se você tem um paciente, um familiar que está fazendo quimioterapia, é o momento que você tem que avisar para redobrar a atenção em relação à febre, sintomas de sepse, sintomas de infecções pulmonares, gastrointestinais, infecções de pele, para o paciente redobrar cuidados com prevenção, evitar comer fora, evitar fazer viagem nessa época, porque é onde o bicho pode pegar, beleza? Então, chegou com um paciente no pronto-socorro com febre, primeira coisa que você tem que perguntar, quando você fez a última químio? Se ele falar, doutor, eu fiz há 2 dias atrás, não se preocupe tanto, porque abaixa a chance de neutropenia. Se ele falar, doutor, eu fiz a químio há 10 dias atrás, poxa, essa febre pode estar acompanhada de uma neutropenia, sendo uma neutropenia febril, que vai se mudar completamente aí o manejo, beleza? Quando a gente vai suspeitar? É muito fácil, gente, neutropenia febril. Eu tenho que ter febre e eu tenho que ter neutropenia, certo? Febre, gente, os consensos são muito claros, tá? Temperatura axilar tem que estar acima de 38 para a gente considerar febre. Já a neutropenia, a gente considera abaixo de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico. E eu trouxe aqui um hemograma de uma paciente minha aí, com linfoma, né, de grandes células B, que estava fazendo um ciclo de quimioterapia R-CHOP, né? E aí, olha só, ela estava no 10º dia pós-químio,
né? Vocês percebem aqui que ela tem uma pancitopenia, ó, uma anemia, uma leucopenia e uma plaquetopenia. Mas o essencial na análise do hemograma não é só ver o leuco dessa paciente. Eu vejo que o leuco tá baixo, ó, 260, é para estar de 5 a 10 mil, né? Mas eu olho sempre aqui, ó, o segmentado. Segmentado dessa pacientezinha aqui, 133. Segmentados são os neutrófilos, tá? Essa paciente tem 133 neutrófilos, ou seja, uma baita neutropenia. Ela fez essa neutropenia após o primeiro ciclo de quimioterapia, um fator de risco, como a gente vai ver adiante. E além de falar se o paciente é neutropênico ou não, é importante que a gente dose a gravidade dessa neutropenia. Ai, mas por que, professor, ficar inventando essas classificações? Porque isso mostra o grau de preocupação que você tem que ter com esse paciente. Por quê? Nós temos aí a neutropenia grave, que é quando a contagem de neutrófilos é abaixo de 500, e a neutropenia profunda, quando essa contagem é abaixo de 100 neutrófilos. E olha só como aumenta o risco de mortalidade desse paciente. Se ele tem menos que 500 neutrófilos no episódio de neutropenia, ele já tem mais 15% de mortalidade. Se essa neutropenia é prolongada, ou seja, se ela dura mais que 7 dias, é muito ruim também, é um mau negócio, porque o paciente tem maior risco de translocação intestinal de bactérias que habitam aí a microbiota intestinal e também tem um risco maior de infecções fúngicas, seja por cândida ou por alguns fungos filamentosos, como aspergilos, mucorales, beleza? E se essa neutropenia ela dura mais que 7 dias, esse paciente tem mais de 18% de mortalidade acrescida, além desses 15% que eu falei anteriormente. Se essa neutropenia é profunda, ou seja, se desceu a medula lá no chão, menos que 100 neutrófilos por milímetros cúbico, que graças a Deus, né, não chegou nessa paciente aqui nossa, essa paciente só teve uma neutropenia grave mesmo, mas se essa neutropenia gera menos que 100 neutrófilos, você tem um risco muito grande de bacteremia. Tá? O que é bacteremia? Identificação de bactérias na corrente sanguínea, através de hemoculturas. E por si só, se essa neutropenia é profunda, isso já aumenta em 20% o risco do paciente vir a falecer no episódio de neutropenia. Então, grave, gente. Neutropenia febril, estadial quão grave ela é, né? Pra gente aí saber o grau de preocupação que a gente tem que ter com o paciente. Quando a gente vai falar de fatores de risco, eu gosto muito de dividir entre fatores de risco da químio e fatores de risco do paciente. Por quê? Fatores de risco da químio, a gente consegue aí alterar, a gente consegue modificar através de prescrições médicas, né? A gente consegue melhorar, aprimorar, evitar. Fatores de risco do paciente muitas vezes são coisas imutáveis, coisas que a gente não consegue mexer, né? Afinal, a gente não consegue fazer o paciente desenvelhecer ou dester doença renal, né? Então, veja só, isso é muito importante porque cada vez mais se fala de profilaxia primária na quimioterapia. Né? O que é isso? Se eu vou fazer uma quimioterapia potencialmente citotóxica, que vai reduzir aí os neutrófilos lá no chão, a gente pode fazer um fator estimulador de produção de neutrófilo, ou GCSF, antes que o problema aconteça, reduzindo aí a chance de um desfecho desfavorável. Beleza? Quais fatores de risco a gente tem que prestar atenção? Primeira quimioterapia, gente. Primeira quimioterapia, quem é oncologista sabe, é uma grande montanha russa, né? Portanto, o paciente começou terapia de câncer de mama, de linfoma, de leucemia grave. Primeira quimioterapia é onde os olhos, os cuidados devem estar, especialmente entre o 7º e 14º dia, beleza? Se esse paciente teve uma neutropenia febril prévia, ele também tem uma chance maior de ter um segundo episódio de neutropenia febril, porque isso denota que a medula dele é mais sensível aí às quimioterapias citotóxicas do que as de outros pacientes, e se ele tem principalmente uma quimioterapia que induz mucosite. O que é mucosite, professor? Mucosite é uma inflamação da mucosa, pode ser mucosa oral, pode ser mucosa anal, vaginal, peniana, tá? Relacionada com o hipercrescimento bacteriano devido à redução de imunidade de mucosa.
formando placas, formando grandes aftas, que podem sangrar muitas vezes. Esses pacientes com mucosite, eles têm muita dificuldade aí, né, em deglutição, você pode ter uma redução de ingesta alimentar, desnutrição inclusive associada, porque o paciente ele tem dor para engolir, ele tem dor para mastigar, ele tem dor para evacuar, ele tem dor para fazer a higiene íntima, e isso aumenta muito o fator de risco para neutropenia febril, porque aumenta a translocação de bactérias de regiões de mucosa que são colonizadas para um paciente que não tem defesa nenhuma, beleza? Quais são as quimioterapias altamente indutoras de mucosite, que se estiverem na sua historinha de pronto-socorro, você vai ter que dar uma grifadinha. Pacientes que fazem uso de fluoracil, tá? Que é um quimioterápico que é utilizado em câncer de colo uterino também, tumores de via biliar, câncer de cabeça e pescoço, tá? Metotrexato, que é um antimetabólito, que também é utilizado em câncer de cabeça e pescoço, linfomas, leucemias amiloides, etoposídeo, né, que é um quimioterápico utilizado em câncer de pulmão, pequenas células, leucemia amiloide, linfoma não Hodgkin também. Todos esses quimioterápicos, eles aumentam a chance de mucosite e, consecutivamente, de neutropenia febril. Se esse paciente não fez antibiótico profilaxia, principalmente se ele tiver aí tumores e quimioterapias de alto risco, se ele também não fez uso de fatores que estimulam a produção de neutrófilo durante a quimioterapia citotóxica, e aí a gente tem os fatores do paciente, beleza? Fatores do paciente: idosos acima de 65 anos têm uma maior chance de neutropenia febril. Aqueles pacientes também com doença oncológica avançada, então tumores com estadiamento alto, né, ou com metástases em diversos sítios, também tem uma chance maior de neutropenia. Se ele tem um status ruim pré-químio, o que é um status ruim? Se o paciente é chato? Não. Status ruim é se ele aí um paciente desnutrido, um paciente acamado, um paciente com mobilidade reduzida, um paciente com evento trombótico prévio, né? Tudo isso vai aumentar o risco do paciente ter neutropenia febril por aumento de fragilidade. Se esse paciente tem alguma insuficiência crônica, seja uma insuficiência cardíaca crônica, uma insuficiência renal crônica ou uma insuficiência hepática com ou sem cirrose, ele também vai ter esse risco aumentado. E se esse paciente fez uma cirurgia recente, uma enteroanastomose, uma abordagem de tumor para biópsia, por exemplo, vai aumentar consideravelmente o risco de infecção, porque você pode ter translocação direta ou indireta de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal para a corrente sanguínea sem defesa, beleza? E o tipo de câncer, prof? Isso aumenta o risco? Aumenta muito o risco de determinados tipos de câncer, certo? A gente considera tumores de alto risco e tratamentos de alto risco aqueles que a gente tem uma neutropenia esperada acima de 10 dias, tá? Lembrem que neutropenia acima de 7 dias já tem um aumento considerável de mortalidade pelo aumento de incidência de doenças fúngicas e de translocação, né? Olha só os cânceres que têm uma expectativa de neutropenia acima de 10 dias. Leucemia mieloide aguda, transplantes de células hematopoéticas alogênico, ou seja, aquele que o paciente recebe a medula de outra pessoa, ou pacientes recebendo alemtuzumab, tá? Que é um anticorpo aí que nocauteia tanto a resposta celular quanto a resposta humoral, reduzindo muito aí a imunidade do paciente, a capacidade de lidar com a infecção. Pacientes com tumores de médio risco, eles têm neutropenia meia boca aí, esperada aí entre 7 e 10 dias de duração, tá? Então, acaba não sendo hiper preocupante que nem um transplante de células hematopoéticas alogênico, mas que demandam um pouquinho mais de atenção também. Quais são esses pacientes? Aqueles que estão tratando linfomas, aqueles que estão tratando mielomas, aqueles que estão tratando leucemias linfóides. Lembra que a mieloide é sempre lá em cima, é sempre alto risco. Por quê? O problema do câncer vai estar na linhagem mieloide, na linhagem que faz neutrófilo. Então, ele não vai conseguir recuperar a neutropenia de forma adequada. Por isso que leucemia mieloide é lá em cima, tá? Transplantes de células hematopoéticas autólogos, quando o paciente doa células progenitoras após um tratamento para si mesmo, tá?
tá? Já é considerado médio risco. E baixo risco, gente, graças a Deus, são os tumores sólidos, tá? Onde a quimioterapia é esperada gerar aí uma neutropenia com menos de 7 dias de duração. E todos eles, pulmão, bexiga, cólon, tá? São de baixo risco, especialmente no momento atual, onde a maior parte dos tumores sólidos já tem terapia-alvo, já tem imunoterapia, já tem terapias que não depletam tanto o sistema imunológico, beleza? Rastreio inicial. Tô com um paciente com aí neutropenia febril na minha frente. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que fazer uma avaliação se esse paciente está em sepse ou não. E para saber se ele está em sepse ou não, eu posso utilizar o QuickSOFA, tá? QuickSOFA, na última revisão do Surviving Sepsis, ele é recomendado não ser utilizado de forma isolada, mas também ser associado ao contexto clínico do paciente, a outras ferramentas como o SOFA, o CIRS, né, também, o Score de Mills, que a enfermagem utiliza muito, mas de forma prática, para você no pronto-socorro, você vai dar uma olhadinha nessas três coisas do QuickSOFA. É sepse ou não é sepse? Se o paciente tem Glasgow menor que 15, frequência respiratória maior que 22, ou PA sistólica menor que 100, ele vai pontuar. Se ele tiver 2 pontos ou mais, você considera esse paciente com suspeita de sepse. Se esse paciente tem sepse, se você vai aqui para a esquerda, para o SIM, gente, antes de fazer a avaliação sistemática, você vai ter que fazer o protocolo sepse bem feitinho. Ver se esse paciente vai precisar de ressuscitação volêmica, ver se você vai ter que coletar aí as provas de disfunção desse paciente e especialmente a ressuscitação hemodinâmica. Depois que expandir, ver se esse paciente aí clareou lactato, melhorou cabeça de pressão sistólica, se ele recuperou diurese, se melhorou perfusão e por aí vai. E aí, depois que você estabilizou o paciente da sepse, que você vai para a avaliação sistemática. Se o seu paciente com suspeita de neutropenia febril não atinge esses 3 critérios de sepse, né, Glasgow, frequência respiratória e PA sistólica, aí alteradas, você já vai para avaliação sistemática. E, gente, neutropênico febril você tem que examinar de cabo a rabo. Por quê? Os pacientes neutropênicos febris, eles não têm tanta imunidade. Logo, eles não fazem achados exuberantes no exame físico, né? É aquele paciente que quando tem uma pneumonia, tem uma ausculta muito mequetrefe, muito ruim. Até quando você vai fazer uma radiografia de tórax ou uma tomografia de tórax em paciente com neutropenia febril, especialmente se ele está com a neutropenia bem grave, ele não vai produzir infiltrados inflamatórios importantes, porque infiltrado inflamatório é feito com neutrófilo, e ele não tem tanto neutrófilo assim, certo? Então, examinar esse paciente muito bem, obrigado, fazer uma anamnese bem completa é essencial. E nessa avaliação sistemática, a gente tem que fazer, primeira coisa, o nível neurológico, se esse paciente está consciente, orientado, se ele tem déficit focal, se ele tem cefaleia ou sinais de meningite. E aí a gente vai para a boca, né? Vamos fazer uma horoscopia bem feita, ver se esse paciente tem sinais de mucosite, ver se esse paciente tem sinusite, tem faringoamidalite, que pode ser um foco comum, que a galera geralmente passa reto e esquece de avaliar. Horoscopia também vai ajudar a gente a ver se esse paciente tem candidíase oral, por exemplo. Checar as invasões desse paciente é essencial, gente. Uma das causas mais comuns de neutropenia febril é a infecção de corrente sanguínea por coagulase negativo, que é um bichinho que mora na pele da gente. E adivinha de onde vem? Dos catéteres, das invasões. Então, se esse paciente tem um catéter central, examine esse central, pergunte, o fluxo tá bom, teve bacteremia depois da infusão, tem febre depois da infusão, o sítio tá bom, tá sem pulso, o lúmen desse catéter tá funcionando bem ou tem alguma resistência para fazer aí a medicação. Todas essas dicas vão te ajudar a identificar um catéter problemático. Se esse paciente faz quimioterapia por um portocat, né, examine esse portocat, veja se tem hiperemia, edema ou secreção no local, pode ser uma dica importante para você também, beleza? Aparelho respiratório, examine de cabo a rabo o aparelho respiratório, certo? Incluindo pesquisa para sintomas gripais. Muitas vezes, aí eu recebo ligação do pronto-socorro falando, tô com um paciente aqui neutropênico febril com pneumonia.
Aí eu vou revisar o caso, pneumonia nada, não é pneumonia bacteriana, é pneumonia viral. Esse paciente tem pródromo de coriza, rinorreia, dor no corpo, mialgia, né? Aí vem um PCR positivo para influenza e o plantonista morre de vergonha. Então faça um exame decente do aparelho respiratório também, uma coleta de história de sintomas gripais, inclusive nesses pacientes. Gastroenterites, é muito importante que você pergunte também, como é algo diferente fora de casa, né? Tá tendo diarreia, tem sangue, tem muco, tem sinais de enteroinvasividade, isso é importante na avaliação também. E infecções urinárias podem acontecer, mas não são aí focos extremamente frequentes de neutropenia febril, elas ficam atrás de infecção de corrente sanguínea associada a catéter e também de translocação bacteriana por gastroenterite, mas perguntar sobre sintomas específicos de infecção urinária, tá? Pode te ajudar a diferenciar uma bacteriúria assintomática de um micro-organismo de urina realmente importante. E examinar esse paciente da cabeça aos pés, vendo se ele tem algum sinal de infecção de pele, celulite, erisipélia, paroníquia, infecções aí de unha. Veja as extremidades desses pacientes, porque isso é muito importante na avaliação. E acredite, são os focos escondidos que ninguém encontra. Só infecta no dia seguinte. E, gente, lembrar que nem sempre é bactéria. Nem sempre é bactéria. Neutropenia febril nem sempre é bactéria, tá? Paciente fazendo quimioterapia para câncer, com influenza pode fazer neutropenia febril, com covid pode fazer neutropenia febril, com diarreia por adenovírus pode fazer neutropenia febril. Então tirar isso que é 100% das vezes bactéria da sua cabeça. A gente vai tratar com antimicrobiano, mas lembrar que as causas não bacterianas existem pode te ajudar a reduzir o uso de antibiótico de forma mais rápida depois que o esquema entrou, beleza? E os culpados pela neutropenia febril, gente, eles variaram muito ao longo dos anos, tá? Na década de 60, a maior parte das neutropenias febris era causada aí por translocação intestinal. Então, o que a gente tinha como agentes etiológicos mais comuns? As bactérias que povoavam o nosso intestino, os enterobacterales, a Klebsiella, né? A E. coli, o Enterobacter, por aí vai. Mas na década de 80, a gente, além de ficar muito melhor em termos de quimioterapia, nós também ficamos muito melhores em termos de invasões, né? Foi aí que a gente começou a ter disseminação de catéter de PIC, catéter central impregnado, que a gente começou a deshospitalizar pacientes para fazer quimioterapia ambulatorial, e isso mudou um pouquinho o risco. Além da translocação, a gente tinha a possibilidade de ter a entrada de algum patógeno via catéter, que a gente mandou o paciente embora. E aí a gente acabou tendo um aumento de Staphylococcus aureus, que é aí da microbiota cutânea, como causa de neutropenia febril. Já no começo dos anos 2000, na última revisão aí que a gente teve de prevalência por etiologias, né, nós temos 3 fatores de risco principais: translocação, catéter para chuchu e uso excessivo de antibióticos, certo? Esse uso excessivo de antibióticos, ele dá uma selecionada, né? Ele piora o risco de algumas bactérias multidroga resistentes, como por exemplo a famosa Pseudomonas aeruginosa. Então, dos anos 2000 para cá, o top 3 de bactérias que mais causam neutropenia febril são Staphylos coagulase negativo, devido a catéteres, enterobactérias e Pseudomonas aeruginosa, especialmente enterobactérias ISBL, tá? Produtoras de beta-lactamase de espectro estendido, aquela que hidrolisa todas as cefalosporinas, né? E também Pseudomonas aeruginosa. Vocês leram azitromicina em algum ponto desse slide? Não! Então, tudo certo até agora, porque ainda tem mais outro pepino pra gente resolver. É isso daqui, ó. Parece uma couve-flor. Você nunca mais vai comer couve-flor na vida, né?
falar um pouquinho de cobertura inicial. Então, a gente está aqui com os anos 2000, Staphylococcus aureus, enterobactérias e pseudomonas. Eu quero cobrir especialmente pseudomonas, tá? Eu não posso deixar de cobrir pseudomonas na neutropenia febril. Por quê? A neutropenia febril por pseudomonas é aquela relacionada a maior mortalidade e maior número de complicações. E para definir como eu vou tratar essa pseudomonas, eu vou fazer duas perguntinhas para o meu paciente. Você usou alguma cefalosporina nos últimos 30 dias? Obviamente que eu não vou perguntar assim, né? Você vai perguntar se o paciente utilizou algum antibiótico nos últimos 30 dias e você vai ver se foi uma cefalosporina, né? Cefazolina, ceftriaxona, cefepima, ceftazidima e por aí vai, né? Se ele respondeu sim, né? Você já vai para baixo. Ou, se você foi hospitalizado há menos de 30 dias por um tempo maior que 48 horas, que é o tempo que a gente precisa para ser colonizado por bactérias hospitalares, se ele respondeu sim, tanto para a primeira ou para a segunda pergunta, você já vai para baixo. Se ele respondeu não, você já vai para o esquema acima. Por quê? Se ele não usou cefalosporina e nem foi hospitalizado, o risco de SBL e o risco aí de uma pseudomonas com mecanismo de resistência é baixo, tá? Então, se esse paciente não tem esses fatores de risco para MDR, você vai iniciar o tratamento da neutropenia febril ou com cefepima, ou com piperacilina e tazobactam, ou com ceftazidima, beleza? Já se ele tem um risco aumentado de ISBL, você vai querer um esquema que cubra tanto ISBL quanto pseudomonas muito bem. Aí você vai acabar utilizando o mero ou o imipenem. Ah, mas professor, e o ertapenem? Ertapenem só cobre SBL. Não cobre, não tem atividade contra pseudomonas. Por isso que ele está fora do protocolo de neutropenia febril. Combinado? Gente, vamos falar de doses então. Cefepima ou Maxcef são 2 gramas de 8 em 8 horas endovenoso, tá? Lembrando que cefepima não deve ser preferido naqueles pacientes com lesão renal crônica e nem com lesão renal crônica agudizada por aumento de risco de convulsão. Mas se o paciente tem uma função renal ok, pode usar sem medo, inclusive é uma excelente droga para neutropenia febril, beleza? Piperacilina e tazobactam, o famoso Tazocin, a gente utiliza 4,5 gramas de 6 em 6 horas. Lembrando, gente, que pipetazo de 8 em 8 horas não serve para pseudomonas. A dose de pseudomonas é de 6 em 6 horas. Grave isso muito bem. Não tente economizar no frasco de Tazocin, senão você vai deixar de cobrir a pseudomonas que você precisa. Ceftazidimas, 2 gramas de 8 em 8 horas. Aí também endovenoso pode ser uma opção interessante para cobertura inicial. Se esse paciente, então, tem fatores de risco para MDR, você vai usar o mero. Mero aqui não precisa ser dose dobrada, pode ser dose normal mesmo, 1 grama de 8 em 8, ou o imipenem, 500 miligramas de 6 em 6. Imipenem a gente tem utilizado um pouquinho menos na prática, né? Até os hospitais públicos têm utilizado menos imipenem, tem comprado menos imipenem pelo risco de convulsão aí associada à cilastatina, beleza? Bola fora aqui é ertapenem, gravem isso. Ertapenem não é do protocolo de neutropenia febril, pois não cobre pseudomonas, que é quem a gente quer evitar nessa doença. E, gente, independentemente de como o paciente está, se ele está bem, se ele está jogando bola, se ele está reclamando que quer ir embora, a primeira dose do antibiótico sempre deve ter sido feita endovenosa, na frente do médico e na primeira hora de atendimento. Tá? Isso é essencial na neutropenia febril e é consenso em todos os guidelines. E quando a gente vai adicionar, prof, cobertura para MRSA? Porque aqui eu falei muito bem de cobertura de SBL e pseudomonas, né? Mas tem pacientes com neutropenia febril que eles têm um risco maior de Staphylo aureus resistente à oxacilina ou meticilina, né? A gente faz uma cobertura adicional para MRSA se esse paciente tem fator de risco. Quais são os fatores de risco? Infecções relacionadas a catéteres, porque eu tenho um risco aumentado de Staphylo aureus da pele. Se ele tem sinais ou sintomas de mucosite, por isso que é muito importante olhar a boca, olhar a vagina, olhar ânus do paciente para ver se tem mucosite, para saber se eu vou adicionar cobertura para MRSA ou não. Se esse paciente tem instabilidade hemodinâmica, onde eu não posso errar, então eu tenho que cobrir tudo e descalonar rápido.
ou se ele tem uma suspeita de pneumonia ou infecção de pele e partes moles, onde a ocorrência de MRSA é mais comum, beleza? E como eu vou cobrir MRSA nesses pacientes? Vai depender do serviço que você trabalha. No serviço que utiliza vancomicina endovenosa, você vai iniciar um ataque de 15 a 20 mg por quilo e aí fazer uma manutenção com essa dose de 8 em 8 horas e guiar com o nível sérico de vancomicina conforme o protocolo do seu hospital. Se o seu hospital não utiliza vancomicina, mas utiliza teicoplanina, ou famoso Targocid, você vai fazer um ataque aí 400 mg de 12 em 12 por 5 doses e depois você vai deixar aí 400 mg uma vez ao dia, tá? Pra frente, beleza? Quando a gente vai adicionar antifúngicos para o paciente com neutropenia febril, gente? Antifúngicos a gente vai adicionar nos casos que temos neutropenia prolongada, ou seja, aquela neutropenia esperada ou ocorrida acima de 7 dias. Aqueles pacientes de alto risco, lembra? Leucemia mieloide, né? Pacientes com transplante de células hematopoéticas halogênicas, né? Você deve cobrir fungos já na neutropenia febril, porque eles são altíssimo risco. Você deve cobrir especialmente cândida, tá? Candidemia, que pode ser mortal para esses pacientes. Como a gente vai cobrir candidemias empiricamente? Com uma equinocandina. Lembra que é a menor chance de você errar ao tratar uma candidemia. Então a gente pode fazer caspofungina, né, o Cancidas, ou micafungina, ou micamine, ou anidulafungina, o famoso Ecalta. Lembrando que a diferença é que a caspo e a anídula você precisa fazer uma dose de ataque e uma dose de manutenção, e a micafungina você já faz uma dose de 100 mg desde o primeiro dia. Não tenho muita preferência para alguma em específico, lembrando que a equinocandina que você pode utilizar na população pediátrica é a micafungina, certo? E nos adultos você pode utilizar os 3. Investigação inicial, então sendo sistemático, sendo aí muito Caxias para não perder tempo e não deixar o paciente comer bola, né? Anamnese mais exame físico completo, vou ver colonizações, vou ver uso prévio de antibiótico, vou revisar todos os dispositivos do paciente e aí já vou coletar antes de começar os antibióticos, 2 pares de hemoculturas. Isso daqui a galera sempre se embanana, gente. São 4 garrafas. Aeróbio, anaeróbio, aeróbio, anaeróbio, beleza? Vou fazer um sumário de urina, vou fazer uma urocultura também desse paciente, mesmo sem sintomas urinários, porque muitas vezes esses pacientes, eles podem não ter sintomas exuberantes e eles abrem o sintoma urinário no segundo, no terceiro dia de antibiótico, pelo menos você já tem uma cultura cozinhando lá no laboratório para saber o que cresceria. Cultura de escarro se, obviamente, esse paciente tiver um quadro pulmonar. E se ele tiver uma síndrome gripal, pesquisa de vírus respiratórios também vai muito bem, obrigado. Vamos iniciar antibióticos e antifúngicos, se precisar de antifúngicos logo na primeira hora, e vamos pedir radiografia de tórax para todos. Todos. Por quê? Pacientes com neutropenia febril raramente fazem sintomas pulmonares exuberantes. E aí quando você vai ver, o paciente está lá jogando bola, falando que está bem, só com uma breve de saturação, e aí você vai ver a radiografia de tórax, aquele terror, né? Exames complementares de sítios suspeitos, né? Tomo de abdômen, ultrassom de rins e vias, tá? E líquor. É importante se esse paciente tiver algum sintoma específico, beleza? Suspeitou de algum dispositivo, vamos tirar esse dispositivo e vamos fazer controle de focos. E onde a gente vai tratar esse paciente, gente? Vamos tratar ele em casa com antibiótico oral ou internado com antibiótico endovenoso? Dá vontade de internar todo mundo, afinal é mais seguro, né? Mas não. A gente tem que pensar que ir para casa pode ser um risco, afinal. Você pode perder o controle clínico, você não vai ver mais esse paciente. Se esse paciente for de altíssimo risco, você não pode mandar para casa. Porque vai que ele fica confuso e não consegue tomar o remédio, vai que ele não consegue engolir o remédio, vai que ele não consegue absorver o remédio. Internar demais também é ruim, afinal, você vai estar expondo o paciente a invasões num ambiente colonizado por bactérias multidroga resistentes, um altíssimo risco de IRAS. Como que a gente vai fazer essa decisão? Vamos começar pelos nãos. Alto risco imediato. Você nunca vai mandar esse neutropênico febril para casa se
ele for de alto risco, ou seja, paciente que recebeu um transplante de célula hematopoética halogênico, tem leucemia mieloide aguda ou foi tratado com alemtuzumab. Se esse paciente tem disfunções orgânicas, então uma lesão renal, uma IC descompensada, aí, uma dessaturação. Se esse paciente tem alterações da homeostase, especialmente se ele tem uma plaquetopenia ou uma anemia que pode necessitar de aporte transfusional, você não vai mandar para casa, porque ele pode piorar isso ao longo do tratamento da neutropenia. Se esse paciente tem mucosite grave, ou seja, uma mucosite extensa, sintomática, você vai mandar para casa também, afinal ele não vai conseguir engolir comprimido, né, cara pálida. Se esse paciente tem celulite, pneumonia ou infecção de catéter, ou seja, condições que aumentam o risco de Staphylo aureus, como a gente viu ali no slide da vancomicina, você não vai mandar para casa também, porque estafilococcia tem um risco muito grande de mortalidade. E se esse paciente tem confusão mental, você também não vai mandar para casa. Afinal, ele pode se embananar e não tomar os antibióticos direito. Beleza? Falou não para todas essas situações do slide anterior, a gente vai fazer o score MASC para a gente ter uma segurança importante para mandar esse paciente para casa. E esse score MASC, gente, é muito interessante porque ele estabeleceu pontos de proteção, ou seja, quanto maior esse score, menor o risco do paciente. Ter um MASC alto é bom, ter um MASC baixo é ruim. Ter um MASC alto é seguro, posso tratar em casa. Ter um MASC baixo é ruim, eu tenho que internar porque o paciente é de alto risco de desfecho negativo. Como a gente vai calcular o MASC? Não decora isso em nome de Jesus, tá? Isso daqui tá numa colinha no meu celular, inclusive tem algumas calculadoras para você baixar aí no Medscape, no Sanford, para te ajudar a calcular o MASC sem precisar ficar na decoreba, certo? A gente vai ter aí um primeiro critério, que é de sintomas, você vai ter que escolher só um, tá? Se o paciente tem sintomas ou sinais leves, mais 5, moderados, mais 3, sintomas graves da doença, 0 pontos, tá? Tipo de câncer é importante, eu não falei para vocês que tumores sólidos, eles têm um menor risco de neutropenia febril grave? Olha só, se tem um tumor sólido, ganha 4 pontos. Se tem uma neoplasia hematológica, mas sem infecção por fungo previamente, mais 4 pontos. Agora, se tem uma neoplasia hematológica, que já teve uma neutropenia febril ali atrás, com candidemia, ou que teve uma infecção fúngica prévia, 0 pontos, tá bom? Porque vai ser de altíssimo risco de reacontecer. Características clínicas. Se esse paciente não tem hipotensão, ele ganha 5 pontinhos de proteção. Se ele não tem DPOC, 4 pontinhos. Se ele não tem desidratação, então vê a mucosa desse paciente, perfusão, pressão arterial, frequência cardíaca, mais 3 pontos. Se essa febre veio do ambulatório e não do regime de internamento, então, por exemplo, aquele paciente que recebeu a quimio no hospital dia, foi para casa e teve febre na casa dele e veio para o hospital, ele ganha 2 pontos. Já a neutropenia febril, que o paciente estava recebendo quimio no hospital e apresentou febre no regime de internamento, ganha 2 pontos, porque tem um risco maior de mortalidade. Então, se a febre veio de casa, você vai ter mais proteção, se veio do hospital, nem tanto. Se a idade é menor que 60 anos, você vai ter 2 pontinhos de proteção. E aí a gente soma tudo isso na ponta da calculadora de feira, e aí se o MASC é maior ou igual a 21 pontos, esse paciente tem baixo risco. Você pode liberar para casa com tratamento via oral. Se o MASC é menor que 21 pontos, esse paciente é altíssimo risco. Você vai ter feito a primeira dose de antibiótico na veia para um ou para outro, mas o MASC menor que 21 pontos você vai manter internado aí para tratamento hospitalar. E como a gente vai fazer a terapia ambulatorial desse paciente? Então aqui só para a gente sedimentar o que falamos até agora. Neutropênico febril, sempre a primeira dose é endovenosa, sempre tem que ter uma droga antipseudomonas. Para aqueles não colonizados, cefepima, ceftazidima, pipetazo. Para aqueles colonizados ou com internação recente, ou com uso recente de cefalosporinas em 30 dias, mero ou imipenem. Calculei o MASC depois que eu fiz a primeira dose, coletei as culturas, etc e tal. Se o MASC veio alto, baixo risco, né? Considero antibiótico para casa. Se o MASC veio baixo, alto risco,
tenho que internar para fazer medicação na veia. Se o MASC é de baixo risco, eu tenho que fazer 2 drogas, tá, gente? Tenho que fazer uma droga muito boa para cobrir pseudomonas. Nesse contexto aqui, ambulatorialmente, eu posso utilizar ciprofloxacino, 500 de 12 em 12, ou levofloxacino, que é o Tamiram, ou Tavoc, 750, uma vez ao dia. E eu tenho que, além de cobrir pseudomonas, então aqui eu escolho uma das 2, mais uma opção aqui, tá? E eu tenho que cobrir Staphylo aureus e anaeróbios nesses pacientes também. E a droga de escolha, gente, é amoxicilina e clavulanato, tá? Clavulin BD, que a gente conhece aí comercialmente, né? Vai ser um comprimido de 12 em 12 horas. E para aqueles pacientes que são alérgicos à penicilina, né, que não podem usar amoxicilina, por exemplo, a gente vai fazer a clindamicina ou o dalacin, beleza? 600 miligramas, lembrando que vão ser 2 comprimidos de 300, de 8 em 8 horas. Mas só deem clindamicina se o paciente for alérgico à penicilina, porque clindamicina aumenta o risco de clostrídio, aumenta o risco de diarreia, de dispepsia, vai atrapalhar o seu tratamento aí no meio do caminho. Então lembra, uma droga desse primeiro quadradinho e uma droga desse segundo quadradinho, beleza? Sempre ver o paciente, não é dar o antibiótico e tchau, marque um retorno. Esse paciente precisa ser revisto de 3 a 5 dias. Por quê? Porque você precisa ver se ele melhorou com o antibiótico, você precisa checar as culturas cara pálida que você coletou lá na emergência. Esse paciente precisa ser revisto, porque a depender do que cresça nas culturas, você vai conseguir ajustar o esquema, tá? E quando a gente suspende o tratamento na neutropenia febril? Para suspender o tratamento não é para quem quer, para quem pode, tá? Esse paciente vai ter que completar todos esses itens. Ele tem que ter no mínimo 48 horas de terapia. Esse paciente tem que estar sem febre em 48 horas, tá? E ele tem que estar melhor das disfunções. Então, esse paciente que tinha uma disfunção renal, ele tem que melhorar, uma disfunção hepática tem que melhorar, uma disfunção cardíaca, uma insuficiência cardíaca descompensada tem que compensar para ele conseguir sair do antibiótico. Neutrófilo tem que estar recuperado também, tá? Eu tenho que resolver a neutropenia e a febre, né? Então, a febre 48 horas sem neutrófilo tem que estar acima de 500 células por milímetros cúbicos, beleza? E o tempo para tratamento de foco tem que ser o mínimo, tá, gente? Não é o paciente que você vai inventar moda para tirar antibiótico muito cedo. Se a causa da neutropenia febril foi uma pielo, por exemplo, 7 dias de tratamento no mínimo. Se foi uma celulite, 7 também. Se foi uma pneumonia, um pouquinho menos, 5 dias no mínimo. Se for abscessos em geral, abscessos cutâneos, abscessos intraabdominais, 7 a 10 dias no mínimo, beleza? Não abreviem antibióticos sem o paciente aí a ter todos esses critérios como checados, tá? E aí a gente usa fatores estimuladores de colônia, né, o famoso granuloquine na neutropenia febril. Zona cinzenta, o pessoal fica brigando por causa disso 24 horas por dia. A Sociedade Americana de Infecto fala que não precisa. Mas a Sociedade Internacional de Oncologia, que é a ASCO, fala que sim, mas não para todo mundo, para aqueles pacientes de alto risco. E quais são os pacientes de alto risco, né? Na neutropenia febril que você vai fazer granuloquine aí junto. Se esse paciente tem sepse, se esse paciente tem mais de 65 anos, se esse paciente tem aquela neutropenia profunda, que a gente viu, né, abaixo de 100, se esse paciente tem um alto risco, lembra leucemia mieloide, transplante de células hematopoéticas alogênicas, ou uso de alentuzumab, que a gente vai ter um prolongamento aí por mais que 10 dias, você vai fazer granuloquine também. Se é pneumonia, se é infecção fúngica invasiva, incluindo candidemias, né? Se ele tem outras infecções clínicas documentadas no mesmo internamento, se esse paciente desenvolveu neutropenia febril no ambiente hospitalar, ou seja, um paciente com imunidade pior, você vai fazer granuloquine. E se ele já teve um episódio prévio de neutropenia febril, você vai fazer granuloquine no novo episódio também, beleza? Em geral, tá? Para você não precisar decorar esse quadrinho, o que eu faço na minha prática? Eu aplico, tá? Granuloquine para todos os meus pacientes neutropênicos febris internados. Mas aqueles que têm
baixo risco, né, que passaram naquela primeira peneira, tem um mask alto que eu vou manejar em casa, não tem necessidade de ficar fazendo granuloquine ambulatorialmente. Granuloquine, gente, não gastem muito neurônio com isso, porque o benefício é muito maior ao risco, muito maior do que o risco, né? Eu sei que o granuloquine às vezes dá uma atrapalhada, sobe leucócito, você perde parâmetro de infecção desses pacientes, mas tem alguns estudos de custo-efetividade falando que pacientes que usam, né, granuloquine durante um episódio de neutropenia febril, eles têm menor tempo de hospitalização, menor tempo de sintomas e a conta desse paciente fica mais barata, tá bom? Gente, espero que vocês tenham guardado as principais mensagens da neutropenia febril, quais são os pacientes de risco, qual é o momento de risco, tá? O que eu tenho que fazer com esse paciente, então avaliação segmentar e sistemática, quais são os pacientes que eu não posso mandar para casa de jeito nenhum, quais são aqueles que eu consigo mandar para casa através do uso do Score Mask, que eu tenho que fazer antibiótico na veia na primeira hora para todo mundo, independentemente do risco, para casa, cipro ou levo mais amoxiclave, clindamicina para alérgicos no caso, internou baixo risco de MDR, ceftazidima, cefepima, piperacilina tazobactam. Alto risco de MDR, usou antibiótico cefalosporina nos últimos 30 dias ou ficou internado por mais que 2 dias nos últimos 30 dias, bater com carbapenêmico, meropenem ou imipenem. Espero que vocês tenham gostado, espero que apareça uma neutropenia febril no seu próximo plantão para você colocar em prática tudo aquilo que você viu hoje. Continue com a gente aqui na Infectoflix. Gostou do nosso conteúdo, gostou da nossa aula? Compartilhe o nosso curso com seus amigos, que a nossa intenção é ter o maior número de médicos bem formados em infectologia no Brasil todo. Um grande beijo, sigam aqui com a gente, nos vemos!